Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta trazendo para vocês os 15 princípios básicos da doutrina espírita. Falamos sobre Deus. Deus é tudo para nós. No Livro dos Espíritos, nós descobrimos que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre Jesus. Por quê? Porque Jesus faz parte dos 15 princípios imprescindíveis para que possamos entender melhor essa doutrina que nos foi revelada. Então, primeiro princípio, Deus. Segundo princípio, Jesus. E isso, Jesus é um princípio muito importante. Se não houver Jesus na doutrina espírita, não temos nada. Isso mesmo. Então, Jesus é principal. Mas para entendermos Jesus, por que Jesus é importante para nós? Primeiro precisaríamos entender qual é a característica de um verdadeiro profeta. Olha que bacana. Mas para isso, quem vai nos responder? O Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na questão 624, olha o Livro dos Espíritos, é importante estudar, tá vendo? Que os 15 princípios da doutrina espírita tá aqui, gente. Tá fácil, tá claro, é só estudar. E na questão 624 do Livro dos Espíritos diz o seguinte, primeira pergunta, qual é o caráter do verdadeiro profeta? Porque a gente tem tantas pessoas aí que se dizem profetas, mas qual é o caráter do verdadeiro profeta? O Livro dos Espíritos responde, os Espíritos nos respondem. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo. Olha, ficou fácil. Pode-se reconhecê-lo. Como? Por suas palavras e por suas ações. Olha que interessante, não é só pelas palavras. O verdadeiro profeta, ele tem que ter palavras, mas ele tem que ter ações. Olha, isso é interessante. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Olha que interessante. Verdade com verdade se coadunam, se juntam, traz mais verdade. Mas mentira com verdade não dá certo. Deus só não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, quando vamos procurar sobre o verdadeiro profeta, aí a gente vai pensar, tem vários por aí, mas qual o verdadeiro profeta que se encaixa nessas características? E aí a gente vai ficar prescrutando, tentando descobrir, e o Miramês, o Miramês traz para nós uma mensagem. O Espírito Miramês diz o seguinte, o verdadeiro profeta é de caráter nobre, dentro da nobreza de Deus. Olha que interessante, hein? Dentro da nobreza de Deus, porque somente fala a verdade e, por vezes, ela lhe custa a própria vida física. Olha, a gente já está começando a entender um profeta. Como sucedeu ao nosso divino amigo Jesus. É fácil ser reconhecido o homem de bem pela sua vida, que ajuda outras vidas. Olha uma outra característica do profeta. Ele ajuda outras vidas. É ele, o homem, que ama e em todos os seus passos, ele prega, mas mais do que isso, ele vive o amor. Agora, olha que interessante, nós estamos vendo sobre o profeta, né? Aí, de repente, o Miramês ele fala sobre o missionário. O missionário legítimo é aquele homem que respeita os outros. A gente poderia
Ele nos concedeu Jesus como sua personificação máxima. Olha que bacana. Deus enviou Jesus para testificar sobre Deus. Aí, para a gente entender melhor essa parte, isso é Emmanuel, tá? Emmanuel trazendo aqui para nós. Mas para a gente entender melhor, vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 14 do Evangelho de João. Ele vai falar assim para nós, ó. Jesus diz, capítulo 14, versículo 6. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Por quê? Porque Jesus era e é a personificação do Pai. Quem olhava para Jesus via a personificação do Pai. Aí Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Por quê? Porque o que Jesus trazia, ele trazia do Pai. Jesus, ele era o embaixador de Deus. Jesus era o porta-voz de Deus. Era como se Deus vai lá e fala por mim, exemplifica para eles o que eu quero deles. E aí nós temos a magnífica obra de Jesus, nós temos o trabalho imenso de Jesus e nós temos o Sermão da Montanha, onde Jesus traz a lei moral, a lei elevada, a lei moral. As bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, 6 e 7, onde estão o Sermão da Montanha. E ali a gente lendo Mahatma Gandhi disse que se todos os livros sagrados se perdessem e ficasse somente o Sermão da Montanha, nada havia se perdido. Essa é a lei que Jesus trouxe para nós. De quem é essa lei? De Deus. Deus trouxe essa lei. Para quê? Para nos lembrar. Porque a lei de Deus, ela está onde? No Livro dos Espíritos fala isso. A lei de Deus está na nossa consciência. Só que nós nos esquecemos. E aí o Pai, com seu divino amor, envia o seu Filho para nos testificar da lei e para vivenciar essa lei para nós. No livro Palavras de Vida Eterna, tem uma mensagem muito bacana para a gente. Livro Palavras de Vida Eterna, na questão, no capítulo 57, o título Jesus e Paz. Diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Por que disso? A paz do mundo, gente, costuma ser preguiça rançosa. A paz de espírito é serviço renovador. Quando estamos trabalhando para o Cristo, para esse embaixador de Deus, quando estamos vivenciando, caminhando nesse Evangelho, nós experimentamos a paz do Espírito com serviço renovador. Porque a primeira é inutilidade. Paz do mundo com preguiça. Eu quero paz, somente descansar. Jesus foi o exemplo divino. Exemplo divino. Ele é o mestre divino. Ele é o exemplo de mestre divino. Lares humanos negaram-lhe o berço. Mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria.
Herodes perseguiu-lhe, desapiedando a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia. Amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou por isso de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte, aureolado de paz sublime, para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda assim o exemplo desse benfeitor espiritual, desse amigo desvelado, desse amigo fiel que nos acompanha. Isaías é o livro que fala, é tido como o Evangelho no Antigo Testamento. Isaías, o livro de Isaías. E no livro de Isaías, dá para nós uma característica do nosso Messias, do nosso Cristo, do nosso Senhor. Isaías fala o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, esse guia e modelo, esse embaixador de Deus, esse que faz parte dos 15 princípios da nossa doutrina, da doutrina espírita, esse que faz parte da nossa vivência, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É isso, esse Jesus, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz essa paz que Emmanuel traz aqui, essa paz que nos traz o trabalho sereno. Hoje em dia, olha o que Isaías traz para a gente. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque ele foi exemplo. Ele testificou tudo aquilo que a lei e os profetas testificaram, testemunharam. Quando ele foi ser batizado por João Batista, João falou assim: não sou eu que devo ser batizado por ti? Ele falou: convém que se cumpra a lei e os profetas. Jesus em si cumpriu a lei e os profetas. Muitas das vezes, quando vemos as mensagens de Jesus no Novo Testamento, achamos, quando vemos lá Jesus falando: Pai, por que me desamparastes? Eli, Eli, lama sabactani, por que me desamparaste? Achamos que Deus abandonou Jesus, mas não. Ele simplesmente citava um salmo. Porque naquele momento, ele precisava ainda cumprir a lei e os profetas. E Jesus fez isso. E hoje nós temos ele como o segundo princípio
da doutrina espírita, base da doutrina espírita. Sem Jesus, nem eu estaria nessa doutrina. O que me trouxe a doutrina espírita, o que nos traz a doutrina espírita é Jesus. Experimente Ele como o pão da vida, como a videira verdadeira, como o caminho, a verdade e a vida. Vamos todos experimentar Ele como isso, como esse caminho, como essa verdade, como essa vida. Vamos experimentar Jesus como o pão vivo que desce do céu, como a água que sacia a nossa sede. Agradeço a vocês por continuar com a gente, estudando com a gente. Temos mais ainda para falar, para estudarmos, mas estudem mais, reveja esse vídeo, estude mais, porque Jesus é muito importante nos 15 princípios básicos da doutrina espírita. Muito obrigado.